vale ressaltar o conceito, né, sobre o que são os endossomos. São compartimentos de forma variada, localizados entre um complexo de Golgi e a membrana plasmática. São responsáveis pelo transporte e digestão de partículas de grandes moléculas que são captadas pela célula através de uma variedade de processos conhecidos como endocitose. Ainda sobre os endossomos, nós temos dois tipos, o endossomo inicial e o endossomo tardio. O endossomo inicial, ele vai formar compartimentos de proteínas específicas, determinando o seu destino, tanto como a reciclagem e a devolução para o mesmo domínio da membrana plasmática. Já o endossomo tardio, ele vai ser muito semelhante ao inicial. No entanto, ele vai apresentar um conteúdo mais ácido e cheio de pequenas vesículas que vão ser originadas de invaginações da própria membrana envolvente. Muitas vezes, esse endossomo tardio, ele é chamado de corpo multivesicular tardio, justamente por esse motivo que eu falei anteriormente, né? Ainda falando desse primeiro processo que eu trouxe anteriormente, é bastante importante a gente ter conhecimento sobre a endocitose, né? A endocitose, por sua vez, ela vai ser esse processo de formação de vesículas pela invaginação da membrana plasmática para a absorção de moléculas orgânicas e outras substâncias particulares. A vesícula formada pela membrana que contém a molécula absorvida desprende-se e leva a molécula para o meio intracelular, como está aí exposto nessa imagem, né? Ainda a fim de exemplificar mais para o nosso cotidiano, um exemplo de endocitose no corpo humano é a absorção de colesterol para a síntese de membrana e outros esteroides, né? Esse processo da endocitose, ele ainda pode ser de três tipos, né? Pode ser o processo de fagocitose, de pinocitose e endocitose mediada por receptor, que vai ser explicada posteriormente. Bom, em relação ao processo de fagocitose, ele vai ser caracterizado pela invaginação celular. Esta invaginação ocorre do fato que partículas próximas às membranas vão liberar sinais químicos que serão reconhecidos pelas células. Partindo desse reconhecimento pseudotótipo, ou seja, prolongamento da própria membrana celular, são emitidos resultando do englobamento das partículas. Ao serem englobadas, formam a vesícula intracelular, denominada fagossomo. Depois de formado o fagossomo, se infunde com o lisossomo, então linhas digestivas são lançadas em seu interior, dando origem ao vacúolo digestório, onde se inicia a digestão de partículas. O que não é digerido por essa célula é denominada corpos residuais e posteriormente é excretado. Já a pinocitose é o processo em que a célula absorve moléculas biológicas, mais especificamente substâncias líquidas ou macromoléculas dissolvidas em água. Um exemplo de pinocitose é a absorção de moléculas de lipídios pelas células presentes no intestino. Ela é dividida em algumas etapas. Primeiro, quando o líquido toca a membrana, provoca uma deformação, que chamamos de invaginação. Ao entrar, ele fica guardado no pinossomo, que é uma vesícula originada pelo desprendimento da substância englobada pela membrana. Só depois da sua digestão é que entra em contato com o citoplasma. Já a endocitose mediada por receptor, além de enviar metabólicos essenciais para as células, pode modular respostas a hormônios proteicos e fatores de crescimento, sendo também uma fonte de entrada para muitos vírus e bactérias. E funciona como agente seletivo para a captação de proteínas que serão posteriormente degradadas. Na membrana, existem áreas específicas denominadas de focetas cobertas, as quais possuem proteínas receptoras, e estas capturam macromoléculas. Na região voltada para o citoplasma, há uma variedade de proteínas, principalmente clatrina. Pode-se, portanto, dividir esse processo em algumas etapas. Quando uma proteína receptora se liga a uma determinada macromolécula para a qual é específica, a membrana sofre também uma invaginação e há uma formação de vesícula. Como a clatrina dá estabilidade à vesícula, ela é transportada para o interior da célula. No interior, a vesícula perde essa cobertura de clatrina e funde-se com o endossomo para processar a digestão da macromolécula.
Pela especificidade das proteínas receptoras para determinar macromoléculas, este tipo de endocitose mediada tende a ser mais rápida e eficiente para o transporte de substâncias mais raras. Como vemos na imagem, temos esse processo representado. O número 1 vai indicar a invaginação. O 2, já temos a formação da vesícula com revestimento de clatrina. E como eu disse, essa vesícula vai perder o seu revestimento. E no número 3, já ocorre a fundição com o endossomo. No 4, temos a separação entre proteína e o soluto. A proteína volta à superfície da membrana e o soluto é enviado ao... Um exemplo de endocitose mediada por receptor é a endocitose de colesterol. O colesterol insolúvel é sintetizado no fígado e transportado na corrente sanguínea associado a uma proteína, formando uma lipoproteína, que é o LDL. O LDL, ao se ligar à proteína receptora específica, forma uma vesícula que se fundirá com o lisossoma no interior da célula. A digestão do LDL permitirá a utilização do colesterol resultante pela célula. No entanto, quando há um defeito no gene codificante da proteína receptora, pode resultar em deficiência na célula em captar colesterol, acúmulo de colesterol no sangue e na aterosclerose, que é uma inflamação com formação de placas de gordura e outros elementos na parede das artérias do coração e de outras partes do corpo, que provoca também o estreitamento e enrijecimento das artérias devido a esse acúmulo de gordura. São várias as suas causas, como sedentarismo, pressão alta e principalmente colesterol alto. Nesta imagem, o número 1 indica as funções normais de uma artéria, já no 2 temos essa formação de gordura. As vesículas endossômicas ligadas à membrana e o processo de endocitose são universalmente importantes na função celular. No cérebro, as funções dos endossomos são mais complexas devido à morfologia polar dos neurônios e às necessidades especializadas de comunicação intercelular. Evidências crescentes sugerem que a função do endossomo é alterada em uma variedade de doenças neurodegenerativas, nas quais as mutações causais ocorrem em genes que regulam a função do endossomo. As evidências sugerem ainda uma ligação entre a função neuronal e a fisiopatologia da doença de Alzheimer, visto que as anormalidades do endossomo estão entre as primeiras características neuropatológicas a se desenvolver. Isso porque as anormalidades endossômicas ocorrem invariavelmente dentro dos neurônios dos cérebros acometidos pela doença de Alzheimer, e os compartimentos endocíticos são um local provável para a produção do beta-peptídeo amiloide patogênico, que se acumula no cérebro durante a doença e é gerado pelo processamento proteolítico da proteína percussora de amiloide, APP. As enzimas e eventos envolvidos no processamento de APP são alvos atraentes para agentes terapêuticos que visam retardar ou reverter a patogênese da doença de Alzheimer. A hipótese de que a interrupção da função endossômica normal pode ser um evento importante na cascata que leva ao desenvolvimento das características patológicas da doença de Alzheimer. A possibilidade de utilização desse conhecimento acerca do papel dos compartimentos endocíticos nos eventos iniciais da doença para direcionar de forma mais eficaz os tratamentos potencialmente terapêuticos preventivos para a doença. Dados experimentais e genéticos humanos sugerem o colesterol como um culpado em potencial na endocitose e função endocítica anormal. Sendo assim, é possível provar que a redução do colesterol sérico e das concentrações de lipídios poderá trazer um impacto positivo nas alterações endocíticas vistas nos cérebros acometidos com a doença de Alzheimer. O conhecimento do papel do sistema endossômico na fisiopatologia da doença de Alzheimer pode contribuir e muito para o desenvolvimento de estratégias de tratamento bem-sucedidas. Depreende-se, portanto, que os endossomos são organelas com várias formas, localizadas entre o complexo de Golgi e a membrana plasmática. São responsáveis pelo transporte de partículas e macromoléculas captadas por processos de endocitose.
direcionam os solutos para os lisossomos, onde ocorre a digestão. É a estrutura do endossomo que permite a separação da proteína de seu ligante por possuir um pH mais ácido.